Olá, estou de volta aqui com a nossa parte final do curso de Introdução ao Body Piercing. Hoje nós vamos falar sobre catéter, agulha americana e perfurações. Bom, qual que é a diferença, né, entre catéter e agulha americana? O catéter e a agulha americana são as ferramentas utilizadas para fazer a perfuração propriamente dita, tá? E aqui nós vamos falar nessa aula sobre qual que é a diferença entre um e o outro e qual que a gente deve usar. Devo usar o catéter? Devo usar a agulha americana? Vamos ver, né? Bom, aqui tem uma foto para você ver o catéter, né? E a agulha americana. O catéter, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Ele não foi desenvolvido para aplicação de piercing, né? Foi uma adaptação que fizeram aí que funciona muito bem até os dias de hoje. Mas a agulha americana ela foi desenvolvida exclusivamente para a aplicação de piercing. Então vamos lá, um pouquinho de história aqui, ó. Deixa eu só mudar a câmera. Deixa eu colocar ela de cá. Bom, um pouco de história aí sobre a agulha americana e o catéter, né? Bom, por volta dos anos 80, assim, o piercing ele sempre foi aplicado ao longo da história, né? Mas o piercing moderno foi ali por volta da década de 80, 90, que começou a se desenvolver assim técnicas, né, mais apropriadas para esse tipo de aplicação, porque até então não tinha um padrão, sabe? De prego para cima utilizava tudo ali para aplicar um piercing. E aí começou uma cena, começou lá na Europa, né? A gente chama de cena europeia, um movimento que foi liderado aí pelo britânico, o Patrick Bartholomew, que é esse rapaz aqui, ó. Ele começou a utilizar o catéter intravenoso para poder aplicar piercing. O catéter intravenoso ele foi desenvolvido para a administração de medicamento intravenoso, ou seja, né, coloca na veia do paciente ali e ali vai soro, vai qualquer medicamento que precisar. Ou seja, ele foi desenvolvido para a área da saúde, não foi para aplicação de piercing. Mas o Patrick descobriu que dava para usar, né? E é como eu disse, funciona muito bem até os dias de hoje. E aí, o que a gente conhece como cena europeia ficou marcado aí, né? Pelo Patrick Bartholomew usando catéter com joia de rosca externa, né? O que é a joia de rosca externa? É a joia que quando a gente olha ela... Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui com a pinça que vai ficar melhor de chegar bem pertinho da câmera. Olha, esse aqui é o eixo da joia, né? E ó, tá vendo aqui na parte de cima, ó, dá pra ver a rosca, ó, tá vendo? Tipo um parafusinho, né? Isso aqui é uma rosca externa. Quando é joia de rosca interna, a gente não consegue ver essa rosca aqui. Ela tem um furo no centro do eixo e aí o parafusinho fica na esfera, né? Ele vai ter uma pontinha para poder parafusar. Vou aproveitar e mostrar aqui, tá? Deixa eu pegar um aqui rapidão. Eu tenho uma joia aqui que também é titânio. Pessoal, eu tô preferindo usar titânio sempre, tá? Opa, quase que eu fiz uma tragédia aqui. Pessoal, quando a bolinha da joia cai, ela vai para outra dimensão. Olha aqui. Aqui é o eixo da joia, ó. E aí no meio ela tem um furinho, tá vendo? E aí no topo da joia é que vai estar a rosca, ó, o parafusinho. Não sei se vai dar pra ver, ó, tá vendo? Esse aqui é um topo de joia. E aí a gente parafusa. É difícil aqui olhar para a câmera e fazer ao mesmo tempo. Eu vou deixar ela semi-parafusada para você ver, ó. Tá vendo lá? Então isso é uma joia de rosca externa. Aliás, joia de rosca interna. A externa é que a gente vê a rosca, né? Bom, se de um lado
a gente tinha um movimento europeu, né? Liderado pelo Patrick, com o catéter e as joias de rosca externa. Do outro lado, a gente tem a cena americana. A galera dos Estados Unidos viu, né, essa técnica europeia e gostou bastante. Só que tinha um problema. Nos Estados Unidos, naquela época, não se podia usar catéter para outra finalidade que não fosse a que ele foi desenvolvido, ou seja, administração de medicamentos intravenosos, né, na veia. Foi quando Jim Ward, que é esse rapaz aqui, ó, inclusive ele é considerado o pai do piercing moderno, né? Foi quando ele começou, em conjunto com outras pessoas, por exemplo, Doug Malloy, né, que era companheiro dele também nessa jornada aí, desenvolveram todo o sistema americano, que consistia na agulha americana e na joia de rosca interna. E aí ficou conhecido como a cena americana. Então, a princípio foi isso. Como não podia usar catéter nos Estados Unidos, eles estiveram, né, meio que obrigados a desenvolver o próprio sistema, para não trabalhar clandestinamente, né? E aí você pode estar se perguntando, mas por que no Brasil é tão comum o uso de catéter até hoje? Isso aí a gente deve a esse rapaz aqui, ó, o brasileiro André Meyer. O André Meyer é vivo, tá, pessoal? Até hoje, mora na Austrália, o cara é fera. Ele é fera, mas fera mesmo. Ele aprendeu a aplicar piercing com esse camarada aqui, ó, com o Patrick, e trouxe para o Brasil a técnica europeia que consistia em aplicação com catéter, tá? Então, basicamente, se popularizou no Brasil por conta desse fato interessante aí, tá bom? Como esse aqui é um curso rápido, né, não vai dar para a gente aprofundar muito, mas pesquisem aí por Patrick Bartholomew, Jim Ward, André Meyer, que vocês vão ver o tanto que é rica essa história aí. Tá joia? Bom, tá, mas beleza. Catéter e agulha americana. Qual que é a diferença entre catéter e agulha americana? Qual que é a vantagem, né? Quais são as desvantagens? Deixa eu achar um lugar para colocar aqui. Ah, pessoal, esqueci de falar que a agulha americana também é conhecida como blade, tá? Bom, vantagens e desvantagens, ó. O bisel na agulha... Deixa eu pegar aqui. O bisel na agulha americana, ele é maior e mais afiado. Olha só, esse aqui é um bisel de uma agulha americana, tá? Eu posso até mostrar na câmera aqui. Eu tenho aqui dos dois. Acho que eu vou ter aqui só a agulha americana, mas eu posso mostrar aqui na câmera. Ó, aqui é o bisel da agulha americana, ela é bem maior, né? E mais afiada, e aqui é o bisel do catéter. Deixa eu mostrar na câmera aqui para vocês verem. Olha só esse bisel aqui da agulha americana. Olha só que espetáculo. Ele é grandão, né? Eu tenho um catéter aqui, mas deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Eu mostrei errado, tá, pessoal? Esse aqui que é a agulha americana. Olha só o bisel. Caramba. Aqui, ó. Olha só o tamanho do bisel da agulha americana. Ó. Deixa eu colocar os dois, um lado a lado, né? Eu vou colocar o catéter na agulhinha do catéter, que aí vai ficar melhor de visualizar também. Pronto. Agora eu vou prender os dois aqui. Caramba, não vou conseguir prender os dois. Deixa eu tentar mostrar eles assim, então. Aqui, ó. Aqui vai ficar perfeito, ó. Daqui, ó, eu tenho a agulha americana. E aqui eu tenho o catéter. Olha a diferença de bisel. Viu aí? Ó, o do catéter é menorzinho, o da agulha americana é bem maior e muito mais afiado, tá? Afinal de contas, ela foi desenvolvida para essa finalidade. O catéter, ele foi desenvolvido para furar uma pele, né, e alcançar a veia. A agulha americana já foi pensada em cartilagem, ou seja, em tecidos mais duros. Então, ela leva uma clara vantagem aí
nesse primeiro quesito aqui, que é o bisel maior e mais afiado, tá? Outra coisa que a agulha americana leva vantagem é que ela é da mesma espessura da joia, ou seja, ela é da mesma grossura da joia. O que isso quer dizer? No catéter, quando você encaixa a joia, ela forma um degrau, né, na joia. Então, você perfurou, chegou naquele lugar que está encaixado a joia no catéter, ela vai meio que expandir o local e vai causar um trauma maior. A agulha americana, na conexão com a joia de rosca interna, ela fica da mesma espessura ao longo de todo o conjunto ali. Então, ela vai passar com muito mais facilidade. Isso também é um ponto muito positivo para a agulha americana, tá? Agora, nem tudo são flores, né? Pelo menos na minha opinião, CT, né, catéter é mais seguro para o iniciante, tá? Por que ele é mais seguro para o iniciante? Deixa eu aumentar a câmera aqui de novo. Olha só o que acontece. Eu vou até pegar sacrificar a orelhinha de silicone aqui, ó. Ó, você fez uma perfuração aqui, né? Com a agulha americana. A agulha americana, ela fica na perfuração o tempo todo até você colocar a joia. Então aumenta as chances, né, de você se perfurar. Com o catéter, o que vai acontecer? Olha só o que acontece. Você fez a perfuração com o catéter, tirou a agulha, o que fica lá é só o catéter mesmo, ó. Então não tem perigo mais de você se perfurar aqui. Então isso é uma coisa que torna o catéter mais seguro. Para o iniciante, pelo menos, né? Quem já tem experiência não vai dar mole ali com o bisel, né? Para se perfurar. Porque se você se perfurar, aí complica. Porque você vai ter que ir para o centro de referência, fazer a profilaxia, né? Contra HIV, hepatite, enfim. É complicado. E depois também tem esse quesito aqui que o catéter, o CT, eu acho ele mais versátil do que a agulha americana. Por quê que eu acho ele mais versátil? Pelo simples fato de que o catéter você pode trabalhar tanto com joia de rosca externa quanto joia de rosca interna com facilidade. A agulha, o catéter no caso, né? A agulha americana, você basicamente só pode trabalhar com joia de rosca interna, porque você não vai conseguir encaixar a rosca externa nele. E aí, quem já tem experiência até consegue fazer, mas para quem está iniciando, sem chance, tá? É muito complicado. Porque o que acontece aqui, ó? Na hora de passar a joia, com o catéter, ó, você vai encaixar a joia no catéter e faz a passagem, né? Na agulha americana, isso não encaixa, não tem como encaixar, né? Só de rosca interna que vai dar certo, tá? Igual eu te falei, com experiência dá para fazer, mas para o iniciante, sem chance, tá? Então, eu acho o catéter mais versátil por conta disso. Você trabalha mais facilmente com os dois padrões de joia, sendo que a agulha americana não. Tá, mas beleza. No final das contas, eu devo usar catéter ou a agulha americana, né? Ó, eu aconselho que você comece com o catéter e depois evolua para a agulha americana. Eu mesmo, até hoje, uso catéter para algumas perfurações, como a aba nasal, por exemplo. Eu acho muito melhor fazer com o catéter. E o que acontece? A questão do profissionalismo, né? Pessoal, tem gente por aí falando que só é profissional quem usa agulha americana, ou blade, né? Mas isso não é bem verdade, tá? Primeiro, porque a legislação permite usar o catéter, pelo menos por enquanto. Então, se a legislação permite, né, é questão de lei. Então, eu estou dentro da lei se eu usar catéter. E depois, porque é o seguinte, o profissional é aquela pessoa que vive da profissão, que faz um trabalho bem feito. Não adianta a pessoa usar agulha americana, joia top de linha, com o melhor material, se ela não segue os princípios de biossegurança, se ela não faz uma perfuração bem angulada, enfim, tá? Se você está começando agora e vai usar catéter, não deixe ninguém te desmerecer por conta disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa ser profissional só porque usa a agulha americana. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas tem grandes profissionais do body piercing aí que usam um catéterzinho escondidinho ali de vez em quando, tá? Não fala nada porque hoje é tanto mimimi, né?
que se alguém souber que essa pessoa usa o catéter, meu Deus, cai matando em cima sem motivo nenhum, né? Mas é isso aí. No começo, até pela questão da segurança, eu te aconselho a usar o catéter, tá? E aí aos poucos você vai evoluindo, né? Agora na aula de perfurações. A primeira coisa que eu queria falar aqui, né, é sobre o que define uma boa perfuração. Você já parou para pensar nisso? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que define uma boa perfuração e vamos mostrar também as principais perfurações do dia a dia de um estúdio. Bom, deixa eu só voltar aqui. Ó, eu enumerei aqui alguns quesitos, né, que na minha opinião tornam a perfuração um procedimento bem feito. O primeiro é a observância da biossegurança. Porque, afinal de contas, se a gente não observar os procedimentos de biossegurança, a gente pode já contaminar o cliente na hora da perfuração. E a gente não quer isso, né? A gente quer ter o mínimo de dor de cabeça possível ali, para a gente e para o cliente também, né? Que o cliente tenha uma cicatrização assim tranquila, né? Adequada. Então, a biossegurança, na minha opinião, eu diria até o primeiro quesito, viu? O mais importante, melhor dizendo. E, bom, tem outras coisas também. Aqui eu posso falar da observação da anatomia, né? Nem toda anatomia é possível de se perfurar. Aqui do lado mesmo, ó, tem essa perfuração do hélix, né? A região da hélix aqui. E essa orelha, ela tem uma anatomia bem desafiadora. É uma orelha bonita, né? Mas, olha só essa borda aqui, ó, ela é bem grande, bem larga, né? E aqui, ela tem a borda um pouquinho larga também, né? E eu consegui achar, ó, esse cantinho aqui, ó, que forma uma quininha. E a perfuração, no meu ponto de vista, ficou muito boa. A cliente ficou muito feliz com a perfuração e ela teve que fazer a otoplastia, né, para reduzir a orelha de abano. Enfim, ela tinha um certo trauma, né, com a orelha. E ela tinha receio de fazer essa perfuração. E ela até me falou, olha, se não der para fazer aí, vamos fazer outra então, não tem problema. Né? Eu falei, não, calma aí, vamos estudar aqui a anatomia, né? E vamos ver o que a gente pode fazer de melhor aqui para você. E deu certinho, ficou muito boa essa perfuração. Adorei esse trabalho, ela ficou muito feliz, né? E quando eu digo que a gente trabalha com o emocional das pessoas, é bem isso aí, ó. Ela tinha esse receio, né, com a orelha e agora ela... eu não vou dizer que curou, né, o trauma, mas, nossa, a estima dela ficou lá em cima. Bom, outra coisa aqui, ó, que a gente tem que levar em consideração é a angulação da perfuração. Pelo menos a maioria das perfurações tem que serem feitas, né, em 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Não assim, não assim, né, um ângulo realmente reto. E que eu me lembre de cabeça aqui agora, a única perfuração que não dá para fazer 90 graus é o industrial, né, o transversal aqui, ó. Inclusive, tem até alguns profissionais que não estão mais fazendo essa perfuração por conta disso. Ah, lembrei de outra. A língua também, ela tem que ter um pouquinho de inclinação, mas eu acho que são essas duas exceções. Ó, outra coisa aqui que define uma boa perfuração, né? É a escolha correta da joia. O formato, o tamanho, a espessura. Um exemplo bem clássico disso aqui, ó, são aquelas argolinhas de nariz, né? Primeiro, o formato não é adequado. E segundo, que as pessoas gostam daquela argolinha bem fininha, né? Aquilo é terrível. Favorece muito a formação de granuloma. Pode rasgar o local, inclusive, dependendo da situação, tá? Até no dia a dia mesmo, com o tempo de uso, ela pode... A própria gravidade vai puxando e vai abrindo o furinho ali, ó. Outra coisa que define que uma boa perfuração é a gente ter a noção que nem tudo é para ser furado, gente, tá? O que eu posso falar aqui em relação a esse tópico aqui? É bem polêmico isso aí, tá? Mas aquela perfuração snake eyes, aquela na pontinha da língua, tá? Eu não concordo com aquela perfuração. Claro, um caso ou outro vai cicatrizar, vai dar bom, mas, enfim, né? Pode quebrar o dente, vai travar os dois principais músculos da língua, pode perder alguma região de paladar, enfim, tem tudo para dar errado, né? Então,
Eu não, a gente tem que ter essa consciência que nem tudo é para ser furado, tá? Outra coisa aqui, ó, não menos importante, né? Eu acho que 50%, sei lá, são os cuidados pós-perfuração, porque se o cliente não cuida, também, né, não vai dar certo. Pode ser titânio, pode ser o que for. É importante a gente estar sempre acompanhando, pedindo foto para o cliente, né? Para a gente estar acompanhando pelo menos dia sim, dia não, para estar cuidando ali daquela perfuração. Afinal de contas, depois que cicatrizar, o cliente vai fazer atualização, né? E é mais dinheiro que entra para a gente também. Então é importante a gente se atentar a esse tipo de coisa aí, a esses pontos, né? Bom, principais perfurações do dia a dia em um estúdio. Gente, isso aqui pode variar, né? De local para local, eu vou falar de acordo com a minha realidade, tá? Ó, sem dúvida, as perfurações mais procuradas diariamente em um estúdio são as auriculares e depois a aba nasal e o umbigo. Pelo menos aqui, eu posso dizer que são essas, tá? A região auricular, por conter muitas perfurações, então, assim, de longe é a área que mais tem mesmo procura. Ó, aqui na região auricular, a gente tem, ó, hélix, tragus, conche, DAIF, hook, flat, transversal, forward hélix, snug, segundo e terceiro furo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui para a gente falar alguns detalhes, né, algumas coisas aqui relevantes a esse respeito, a essas perfurações. Deixa eu só mudar aqui, deixa eu ver. Agora eu não sei onde vai ficar melhor essa câmera aqui. Eu vou um pouquinho em cima. Ó. Essa aqui é o hélix, tá? Perfuração da região da hélice auricular. Vamos lá. Deixa eu só... Acho que eu vou deixar a câmera aqui, ó. Pronto, não atrapalha. Então, aqui, ó, olha só. Essa aqui é até aquela perfuração, né, do início ali, ó. É uma perfuração que ela é muito procurada, gente, mas muito mesmo, tá? Eu acho que das auriculares, eu acho que ela é a mais procurada. Ela é feita na região da hélice aqui, ó. Essa região chama região da hélice, tá? Então ela pode ser feita aqui, ó, por dentro, né, mais ou menos nessa região, daqui até aqui em cima, dependendo da anatomia da orelha da pessoa. O que eu recomendo? A gente imaginar que a orelha tem uma quina, ó. Você faz um traço reto aqui, uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, né? E aí ela vai ficar mais ou menos nessa quina, tá? É uma quina, a gente vai imaginar uma quina, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó, mais ou menos como se fosse isso, tá? É isso aqui mesmo, ó. Uma quina na orelha. Então ela vai ficar mais ou menos, né, nessa regiãozinha aqui, ó, tá? A joia que a gente costuma usar nessa perfuração é um labret ou microbel reto, tá? As duas joias vão ficar perfeitas. Espero que vocês não estejam ouvindo... É que agora aqui, ó, na região começou cachorro latir, caminhão passar e carro com som alto ligado. O momento que eu gravo essa aula para vocês, ó, são 23 horas e 42 minutos. Espero que não atrapalhe aí, mas tudo bem. Vamos lá, então essa aqui é a perfuração da região da hélix, né, da hélice. O nome da perfuração é hélix exatamente por isso, tá? A maioria dos nomes das perfurações vem de fora, né? Ou a região europeia, ou a região, no caso, Estados Unidos, né? E se a gente fosse traduzir para o nosso idioma aqui, seria hélice mesmo, tá? O nome correto. Bom, temos aqui também a perfuração do tragus. Deixa eu ver se a câmera não está atrapalhando aqui. Deixa eu tirar essa câmera daqui. Eu vou colocar ela aqui. Então tá. É a perfuração do tragus, né? Que é essa daqui, ó. E também é uma perfuração muito procurada, tá? Ela é feita na região que chama trago, né? Ou tragus mesmo, tá? É o nome dessa regiãozinha aqui. E a gente costuma usar um labret ou um microbel reto. São as duas joias que dá para fazer de boa aqui, tranquilamente. Só que, pessoal, ó, nem todo tragus é viável, tá? A gente tem a questão do tragus duplo, né? O que é o tragus duplo? Aqui, ó, nessa pontinha que tem aqui, ó, ele costuma ter duas pontinhas, uma aqui e outra aqui. Como a perfuração é feita mais centralizada, entre as duas pontinhas vai ter uma depressão. E a gente precisa deixar uma margem aqui, ó, né? Não pode furar muito na beiradinha, porque senão o organismo tende a expulsar essa joia, tá? Mas é uma perfuração bem tranquila de se fazer.
É uma perfuração que eu gosto de usar a pinça, pode ser a pinça triangular, a pinça oval, a pinça forceps, né, triangular ou oval. É uma perfuração, é uma das que eu mais gosto de fazer. Bom, a gente tem aqui também o conche, né, que é essa perfuração aqui, ó. Opa, perdão, essa perfuração aqui, eu ainda estou no tragos ainda, que é feita na região da concha auricular, é essa região aqui. Ó, note que ela parece uma conchinha mesmo. E qual que é a dica de posicionamento que eu dou para essa perfuração? Ela tem que ficar como se fosse realmente uma pérola, ali dentro da concha, né? O objetivo é mais ou menos esse mesmo. E a parte de trás da joia, ela não pode ser pressionada nem pela parte interna aqui, ó, da cabeça, nem pela parte da orelha aqui, ó. Tá? Ela tem que ficar livre. Infelizmente eu não tenho foto aqui para mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente tem que evitar, né, pressão na joia. Essa perfuração ela pode ser feita tanto com labret ou microbel reto. No passado, eu cheguei a fazer essa perfuração com joia circular, mas eu não recomendo mais fazer, tá? O índice de granuloma era muito grande. Aí hoje tem uma joia própria para tragos mesmo, ou para concha, né? Para concha piercing. Ela é uma argolinha, só que ela tem um eixo reto, tá? Então, anatomicamente falando, ela é bem melhor, porque você vai continuar com a joia reta aqui, ó, mas por fora vai parecer uma argola, tá? Porém, não aconselho de jeito nenhum usar na perfuração, sempre na atualização, tá bom? Então a procura dessa perfuração também é média, tá? Não é tanto assim não, mas é bem procurada, tá? Só não é tão igual o Helix, né? A tragos, enfim. Vamos passar para a próxima aqui. Essa perfuração é uma perfuração que está muito procurada ultimamente porque está na moda. Tá? Na data que eu gravo aqui, ela está na moda. Essa perfuração chama Date ou Dave, né? Na pronúncia um pouco melhor. É uma perfuração muito procurada. Ela é feita aqui, ó, na região do ramo da hélice, tá? Esse aqui é o ramo da hélice, ó. Aí ela sobe e vira hélice aqui, ó. Então ela é feita aqui nessa região. E a joia que eu gosto de usar, já vi usar em outras joias, mas eu não gosto, tá? Assim, eu priorizo a cicatrização e a experiência do cliente. Por mais que o cliente queira uma joia circular aqui nessa região, e é possível fazer, sabe? É igual eu tinha falado antes, não é todo cliente que está pronto para receber uma perfuração dessa aqui com joia circular de primeira. Então eu uso o microbel curvo. Esse microbel curvo ele proporciona uma cicatrização bem bacana, até porque essa cartilagem aqui é grossa, ó, né? Então, com o microbel curvo é mais fácil de realizar a higienização. Então, eu prefiro usar essa joia. E eu acho que fica muito bonita também. Aí pode usar com a pedrinha, tá? Não precisa ser essa padrãozão aqui, tá? Vamos lá na próxima. Pessoal, essa daqui, ó, é uma perfuração que está assim, é médio procurada. Deixa eu ver se a câmera não está em cima. Deixa eu só tirar aqui. Ó, ela é feita nessa, a perfuração Hook, né? A procura dela é média, ela não está sendo tão procurada, tá? O Dave tem procura maior. É uma perfuração que eu acho bonita também, gosto de fazer. E ela é feita na região do ramo inferior da antihélice, tá? Essa estrutura aqui, ó, chama ramo inferior da antihélice, tá? E ela é feita aqui, ó, na fossa escafoide, né? A parte superior dela, aqui, ó, é a fossa escafoide aqui. E ela começa aqui e sai embaixo aqui do ramo inferior da antihélice, tá? A joia que eu uso aqui também é o microbel curvo. Já vi fazerem com microbel reto. Não seria tão problemático, mas o microbel curvo ele dá um caimento melhor. Porque ele faz isso, ó, né? Então a bolinha ela projeta mais para fora. Com o microbel reto ela pode ficar escondida atrás do ramo aqui, ó, da hélice, tá? E como a gente tem que fazer a 90 graus, então é uma coisa boa. Ela tem essa curvatura. A joia tem a curvatura, né? Para ficar mostrando as duas esferas. Isso eu acho bem bacana. Bom, a gente tem aqui também o flat, ou escafa.
procura dessa perfuração também é média, tá? Ó, o nome é flat ou escafa. Por que flat? Porque é uma região chata, né? Ela é plana aqui, ó. É uma região plana. E escafa porque, ou escafa, né? Porque ela está na região da escafa. Essa região aqui chama escafa, tá? A procura média. E a gente usa um labret ou um microbel reto. Essa joia aqui, gente, ao vivo é linda, tá? É uma joia Trinity, né? Com 3 zircônias. Coisa mais linda. É uma perfuração que eu acho muito bonita e fácil de fazer até. Ó, aqui a gente tem uma perfuração que está com a procura baixa atualmente. Deixa eu só ver a câmera novamente aqui. Deixa eu colocar ela. Vou colocar aqui em cima. Essa perfuração ela tem o nome de transversal ou industrial. Atualmente a procura dela está baixa, tá? E ela é feita na região da hélice. Lembra que eu falei que aqui ó, é a hélice, né? Ela vem aqui essa região toda, tá? A gente usa um megabel ou um barbel, tá? Depende dessa borda daqui e daqui, ó. Se for uma borda muito estreita, a gente usa um barbel. Aliás, um megabel. Se for uma região maior, né, aí tem que usar, assim, se for uma borda mais estreita, aí tem que usar uma joia mais fininha, não tem jeito, tá? Essa perfuração é uma das que eu falei que não tem como fazer a 90 graus. Olha só como é que está esse ângulo aqui, ó. Mais ou menos 45, né? Em relação aqui, olha só. Imagina uma linha reta aqui, ó. E a joia é a outra linha reta. Ela vai formar quase um X, né? Então, muitos profissionais estão parando de fazer essa perfuração por conta de não ser possível fazer no ângulo de 90 graus. E é uma perfuração que a incidência de granuloma é alta, tá? Mas eu faço ainda. Essa perfuração ela tem um detalhe aqui, ó. Tá vendo essa cartilagem aqui, ó, da escafa? Atrás do eixo da joia aqui, ó. Ela não pode ficar pressionando o eixo da joia. Se pressionar, vai causar pressão aqui e aqui. E na melhor das hipóteses, o cliente vai sentir muita dor e vai ter que tirar a joia. Se ele resistir, é muito provável que vai dar um granuloma. Então o eixo tem que ficar livre, tá? Não pode ser pressionado pela estrutura da escafa aqui. É uma perfuração que eu acho bacana. Para falar a verdade, eu não tenho muito problema com essa perfuração não, viu? Olha, passando o carro de som de novo aqui. Bom, até perdi aqui onde eu estava. Eu nunca tive tanto problema com essa perfuração não, tá? Não sei se é porque eu fico no pé do cliente, né? Para cuidar direitinho e tal. Ué, não apareceu a imagem aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Só um minuto. Vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. Vai ficar sem imagem aqui um pouquinho. Deixa eu só... interessante, aqui ele aparece, lá não apareceu. Vamos ver. Agora vai aparecer. Pronto. Deixa eu só modificar a câmera. Ó, esse aqui é a perfuração chamada forward helix, né? Ó, o helix é aqui, né? Olha, imagina aqui a quininha, né? Mais ou menos aqui. Ó, a borda dessa orelha aqui é top para fazer um helix. Ó. Bom, mas essa aqui é a forward helix. Ela fica bem aqui, ó, nessa região, tá? A procura dela é média, não é tão grande não. E principalmente porque ultimamente a gente está usando muita máscara, né? E é uma perfuração que o elástico da máscara acaba atrapalhando a cicatrização, né? Porque se encosta pode infeccionar. Nem todo mundo troca a máscara no tempo certo e fica pegando naquilo o tempo todo e vai contaminando o elástico e aí na hora de colocar dá problema. E também para quem usa óculos, tá? É meio complicado essa perfuração. A perna do óculos vai ficar pressionando e aí a incidência de granuloma pode ser maior. Ela é feita na região aqui do ramo da hélice, tá? Esse aqui, ó, ramo da hélice é bem aqui, ó. E é feita com labret, tá? Não dá para fazer com microbel. Por quê? Porque a base tem que ser chatinha para não pressionar no ramo da antihélice aqui, ó. Né? Geralmente eu desloco essa perfuração para que a base fique mais ou menos aqui, ó, na fossa escafoide, né? E não tenha nada pressionando, porque se pressionar, a joia fica para fora. Então não pode ter pressão na base, tá?
Aqui no caso, ó, como esse ramo da anti-hélice aqui era mais baixinho na frente, deu para fazer aqui, ó. Tá? Muitas vezes fica feio, né, fazer, mas em cima, às vezes a pessoa futuramente quando cicatrizar quer fazer mais um aqui, ó. Então eu já tento dividir o máximo possível, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com essa estrutura, que ela vai lá por baixo, ó, e dependendo pode pressionar a joia, tá? Bom, aqui a gente tem o snug ou anti-helix. Deixa eu tirar a câmera mais uma vez aqui. Snug ou anti-hélice. A procura também é média, tá? Não é tão assim, não. Ela é feita na região da anti-hélice, que é essa daqui, ó. Tá vendo essa estruturazinha aqui, ó? É a anti-hélice, tá? Então eu fiz aqui mais embaixo porque era o lugar mais favorável. Mas se fosse mais protuberante, eu poderia ter colocado ela aqui, ó. Ficaria até mais legal, tá? Essa perfuração, às vezes a pessoa confunde com o antitragos. Eu nem coloquei aqui nessa aula. O antitrago, ó, não tem o tragos aqui? Inclusive dela é bem pequeno, ó. Aqui é o antitragos, ó. A perfuração de nome antitragos seria mais ou menos aqui, tá? Atrás do antitragos para cá vira anti-hélice ou snug. A procura média feita na região da anti-hélice e a gente usa o microbel curvo, tá? Porque quando cicatrizar, pode colocar até uma argolinha se quiser. Eu não acho muito legal, mas tem gente que gosta. E como o microbel curvo, né, ele já tem uma curvatura, já meio que prepara o furo aqui para poder receber uma joia circular. Deixa eu só ver aqui rapidão. Posicionar melhor aqui. Bom, aqui a gente tem uma outra que... Deixa eu colocar aqui. Que é o segundo e terceiro furos, né? Por que segundo e terceiro furos? Porque o primeiro furo, principalmente o público feminino, já tem. Porque é cultural no nosso país furar quando é bebezinho ainda, né? E, nossa, gente, faz tanta coisa errada. Tem furo que fica para baixo, tem furo que fica para cima, sabe? E não dá para corrigir. Só um cirurgião mesmo que tem a liberação legal para poder corrigir, né? Então, aqui a gente acaba fazendo mais segundo e terceiro furo, tá? Ela é feita na região do lóbulo, né? Que é essa região aqui, ó. Isso aqui tudo é lóbulo. E a gente pode usar um labret ou um microbel reto, tá? Não tem problema não, porque a parte de trás é bem livre, né? Então pode usar o labret ou o microbel reto. O que eu posso dar de dica aqui, ó? Eu sempre uso de 5 a 6 milímetros de distância entre um furo e outro, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa vai usar um topo mais larguinho, ó, aí não atrapalha, né? Daria para usar os 3 larguinhos aqui, que não ia ficar uma joia batendo na outra. Como que eu faço a marcação, ó? Eu imagino que aqui, tá vendo que tem uma parte redondinha aqui, ó? Eu termino de fazer o círculo mentalmente ou até com violeta genciana mesmo, eu marco aqui o círculo. E aí eu procuro furar mais ou menos centralizado, ó, tá vendo como aqui, ó? Outra dica também, quando for colocar os eu falei de primeiro furo, né? Que é muito raro acontecer. Segundo furo, ó, tá vendo essa estrutura aqui, ó, da anti-hélice? Ó, nessa sombrinha aqui, ó, ela projeta uma linha, ó. Eu posso esticar essa linha aqui para depois me basear de 5 em 5 milímetros ou de 6 em 6, fazer os outros furos, mas não ficar em linha reta. Acompanhar a curvatura natural da orelha, porque senão eu acho que fica meio artificial também, ó. Note que esse aqui é um pouquinho mais para baixo, ó. Então pega essa estrutura, tá? É uma perfuração relativamente tranquila de se fazer. Procura média, né? Porque é raro, sei lá, principalmente o público feminino, né? Já ter só um furo, então, enfim. Como eu disse, vai de local para local. Aqui no meu estúdio, geralmente é dessa forma, eu quase não faço. Bom, agora vamos para as perfurações no tronco. No tronco, né? O tronco é essa região aqui. Essa região aqui. Aqui, como eu estou falando só das mais procuradas, né? Vamos falar de umbigo e mamilo. O umbigo é muito procurado, até nos dias de hoje, eu acho que, sabe, nunca sai de moda. E ela é feita na região superior do umbigo. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Ó, tem até a joia aqui. Essa perfuração não foi eu que fiz, tá? Tá torta essa perfuração. Eu peguei aqui no sistema do Canva. E agora que eu fui ver que ela tá meio tortinha. Tá? É feita na parte superior. Bom, essa aqui fui eu que fiz. E a gente usa uma joia que chama Banana Bell. É a joia mais tradicional para umbigo, né? Ela tem um eixo mais grossinho, ela é curvadinha.
Então ela é perfeita para umbigo. É uma perfuração assim que eu acho que é a que eu mais gosto de fazer, de verdade. Tem que tomar cuidado com as anatomias, tá? Tem um umbigo que é muito plano na parte de cima e aí pode causar pode acontecer do organismo expelir essa joia. Uma dica bem bacana que eu posso dar também, que realmente eu parei de fazer, é fazer perfuração de umbigo em pessoas que passaram por abdominoplastia. Sei lá, de 10 que fizer, eu acho que uma a joia vai ficar, o resto tudo vai expelir. Então eu te aconselho também, quando começar, não fazer essa perfuração em pessoas que passaram por abdominoplastia, tá? Na abdominoplastia, eu não sei se vocês sabem, mas o umbigo natural é arrancado e é construído um outro umbigo, e aí pega aquela pele mais firme, sabe? E muitas vezes fica muito plano e aí expulsa a joia. Então eu parei de fazer. Aqui a gente tem o mamilo, né, o nipo. Eu coloquei aqui eu não coloquei a foto direto, tá? Inclusive essa aqui não fui eu que fiz, tá? Eu não coloquei direto porque como esse curso é gratuito, pode ser que tenha menores de idade assistindo, né? Então eu coloquei ele mais tampadinho aqui. Ó, a procura é média e ela é feita na região do mamilo mesmo. E a gente usa um microbel, ou um barbel ou um microbel. Por que que eu coloquei aqui o microbel com um asterisco? Porque o microbel ele é mais fininho do que o barbel, né? E a gente sempre prefere furar com a joia mais grossinha porque a cicatrização é melhor. Porém, eu coloquei aqui o microbel, que é mais fininho, porque mamilo masculino, às vezes o mamilo é muito curtinho e aí não comporta uma joia mais grossa. Então aí a gente faz com a joia mais fininha, tá? Mas é sempre melhor trabalhar com a joia mais grossa. A cicatrização é muito melhor. É uma perfuração bem dolorida, mas é rápido também, é bem tranquilo de se fazer. Bom, e aqui a gente tem as perfurações faciais. Deixa eu voltar aqui no mamilo, só para falar de algumas coisas que eu lembrei aqui agora. Deixa eu até aumentar a câmera. Deixa eu aumentar aqui. Essa perfuração, quando é um mamilo que tem um formato anatômico, vamos dizer assim, normal, né? O que é normal? Normal é que é o padrão que mais tem, né, entre os seres humanos. Ela é muito fácil de fazer, mas só porque tem aquele mamilo plano, tem um mamilo invertido, que é para dentro. Então, isso aí são anatomias que podem complicar essa perfuração, tá? Então, assim, tem até um trabalho, né, que a gente faz com o mamilo invertido, né, para o mamilo poder sair para fora ali. E aí a gente faz todo um procedimento para poder perfurar. E depois de um ano e meio mais ou menos usando, se a pessoa tirar a joia, o mamilo vai ficar projetado, ele não volta mais para dentro, tá? Quem tem um mamilo desse tipo sabe do que eu estou falando. Deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui vamos para as perfurações, né? Opa, cadê? Perfurações faciais. Aqui a gente tem o nostril, o supercílio e o septo. Olha aqui, essa cliente foi até agora esses dias que eu furei. Ela estava morrendo de medo da perfuração e aqui não dá pra ver, mas ela estava até rindo. Foi bem menos do que ela imaginava. Essa aqui é de uma outra cliente. É uma perfuração, ela é feita, o nome é nostril, né, ou aba nasal, por quê? Porque é feita na aba nasal. Ela é muito procurada até hoje, eu acho que nunca sai de moda também. E é feita na região da aba nasal, aqui, como eu falei, né, ela tem uma cartilagem aqui, ó. Essa região inteira é uma cartilagem, ela tem uma divisão bem aqui, né? Geralmente a gente faz ela no final da voltinha, ó, na anatomia, ó, padrão, ela vai fazer essa voltinha aqui, a gente faz no final, tá? E a gente usa uma joia nostril mesmo, né? Como a gente já viu na aula de joias. Isso aqui é o terror dos iniciantes. Se usar a joia muito fininha, é muito difícil de passar. Recomendo que use pelo menos de 0,8 ou de 1 milímetro, que são as espessuras mais tranquilas de trabalhar aí. Fora isso, né, ela vem com aquela voltinha em forma de C, você tem que abrir ela um pouco para ficar mais fácil de passar. Essa perfuração aí, eu gostei muito de ter feito, né? O nariz dela é bem bonito, então, olha, tem a voltinha certinha aqui, ó. Tem a voltinha certinha. Então foi bem fácil de fazer essa perfuração, na verdade. Porém, a gente no dia a dia vai se deparar com algumas anatomias desafiadoras, tá? Uma coisa que eu aprendi, que eu estou aprendendo agora, é fotografar tudo que fizer.
Porque eu já fiz tantas anatomias desafiadoras, né, nessa área de nostril aí, e não tirei foto, né? Seria uma coisa boa para mostrar para vocês aqui agora. Bom, a gente tem aqui o supercílio, né, ou eyebrow, que é essa perfuração aqui, ó. A procura também é média, não é... Aliás, a procura é média, né? Aqui eu coloquei o quê? Ah, muito procurado, tá certo. No supercílio, a procura é média, tá? Não tem tanta procura assim, não. E ela é feita aqui, ó, no final da sobrancelha. E a gente usa um microbel curvo, tá, pessoal? Porque o reto aqui, ele expele com muita facilidade. O que é uma dica que eu posso dar para essa marcação aqui, ó? Ó, ela é feita aqui, né, no final da sobrancelha, então você pode imaginar uma linha reta, ó, passando no meio do queixo e subindo aqui, ó. Essa vai ser a angulação dela, tá? Uma linha reta apontando para o queixo. E ela é sempre feita na parte que tem mais... Deixa eu tirar a câmera daqui. Na parte aqui, ó, que é mais abauladinha assim, tá? Então é aqui, ó, tá vendo? Ela faz um abaulamento aqui. Se for muito plano, aí tem que fazer um pouquinho mais para cima, tá? Aqui deu certinho. É uma perfuração que pode acontecer de dar hematoma, tá? Ficar roxo aqui, ó. Então, se ficar roxo, é relativamente normal, tá? E uma dica é não apertar muito a pinça aqui na hora de fazer ela. Vamos lá agora aqui, perfuração do septo. A procura também é média e ela é feita na região do vão septal. E a gente usa uma ferradura ou um captive ring. Aqui no caso está uma ferradura. Pessoal, ela é feita na região do vão septal, tá? Deixa eu aumentar aqui. O septo, né? Deixa eu colocar aqui na imagem aqui. Ó. O septo é uma cartilagem, né, que divide as duas narinas aqui, ó, as duas fossas nasais, e ela vem aqui, ó. Uma cartilagem. Só que bem aqui, mais ou menos, ela tem uma abertura, que chama vão septal. Tem até um exercício bem bacana que você pode fazer aí na sua casa para poder achar o vão septal. Você pega, enfia o seu dedo indicador em uma das narinas e com a outra mão você pega um palitinho de dente e vai tateando, tá? Com o indicador dentro da narina, né, pressionando o septo, e o palitinho você vai tateando mais para a ponta do nariz e você sobe, desce, até você sentir a ponta do palito no dedo. Sentiu aí, é o local exato, tá? É onde o septo não tem cartilagem, ele tem um vão. Também, essa região é conhecida também como sweet spot. É uma perfuração meio temida aí pelos iniciantes, mas se você entender esse conceito aqui do vão septal, ela fica bem tranquila de fazer, tá? Bom, aqui perfurações bucais. Aí a gente tem aqui a língua, vertical labret, medusa, tem muito mais, tá? Nessa região, mas eu falo das que mais aparecem no estúdio para eu fazer. Essa é uma cliente que fez com a gente aqui, ó. Ela fez vertical labret, daqui a pouco a gente vai ver. Bom, vamos falar aqui sobre a língua, né? O tongue. Não sei nem se eu escrevi certo aqui. Esqueci de conferir. Mas é língua em inglês, tá? Eu acho que não tem o E aqui, não. Bom, a procura é média, já foi muito procurada no passado. E ela é feita na região média da língua, né? Aqui embaixo da língua você tem uma linha. E essa linha é o que a gente usa para guiar essa perfuração. Na base da língua você tem o freio debaixo da língua, então ela é feita no final desse freio, tá? Nunca invadindo a área do freio, nessa linha média. Então é uma perfuração relativamente fácil de fazer, eu não acho difícil não. E a gente usa um barbel. Uma dica é usar uma joia grande, tá? Tem que ficar espaço, porque a língua incha demais nos 3, 4 primeiros dias, tá? Aí depois, quando tiver uns 15, 20 dias, pode substituir para uma joia menor, mas nunca furar com joia pequena, gente. Tem que ficar muito espaço mesmo, tá? Eu diria aí pelo menos uns 3 milímetros para cada lado. Bom, aqui a gente tem o vertical labret, ó, daquela mesma cliente, ó. É dessa cliente aqui. Deixa eu ver se a câmera não está na frente, tá não. Ela tem um lábio inferior mais grosso, ó, ficou muito bonita essa perfuração, tá? Eu achei linda essa perfuração. A procura é média, não é tão procurada assim. E ela é feita no lábio inferior. E a joia utilizada é o microbel curvo. A dica que eu dou também
é usar joia grande, tá? Pode deixar folgado. Aqui não dá pra ver, mas ficou bastante folga. Porque incha muito, gente. E se não tiver espaço para onde a pele movimentar, ela pode acabar absorvendo a bolinha da joia. Então é fora a dor, né, que vai causar no cliente também. Geralmente eu centralizo essa perfuração tomando como base o arco do cupido, né, que é essa voltinha que a gente tem aqui, ó, no lábio superior. Eu traço uma linha reta e aí eu faço a marcação. Aí fica mais difícil de ficar torto, né? Bom, aqui a gente tem outra perfuração que também é procura média, tá? É a medusa ou filtrum. Por que filtrum? Porque ó, essa regiãozinha, ó, que tem essa depressão aqui, ela é o filtro labial, tá? Aqui a gente tem o arco do cupido e aqui a gente tem mais acima o filtro, tá? Aí você tem duas colunas do filtro aqui, ó, e o filtro bem no meio. Onde que a gente faz essa perfuração? Bem onde ele faz onde ele afunda mais mesmo, né? A gente pode até lembrar daquela questão lá da concha, né, com a pérola. É mais ou menos isso, tá? A procura média a gente usa um labret. Outra perfuração que tem que deixar bastante espaço mesmo, porque como a gente usa um labret e a parte de dentro do lábio é uma mucosa, então ela pode absorver com muita facilidade a base desse labret, tá? Então tem que ficar muito esperto com essa questão aí, porque dá trabalho, né? Se absorve, porque muitas vezes o que acontece? O cliente não percebe que a joia foi absorvida. E aí quando percebe, já era, sabe? Não tem muito o que fazer mais. Aí tem que ir para fazer uma microcirurgia para tirar, enfim, e a gente não pode fazer, né? Então deixa bastante espaço. Ah, mas e se ficar muito espaço, fica feio, não tem problema. Depois de 15, 20 dias, tira aquela joia e substitui por uma joia menor, porque aí a fase da inflamação, a etapa inflamatória, né, já passou, e aí não tem problema se a joia é mais curtinha, tá? Mas fura com bastante espaço, pode deixar aí uns 4, 5 milímetros. Ó, para lábio feminino, um lábio mais fino, geralmente eu uso um labret a partir de 12 milímetros, para você ter uma ideia. Tá? Essa daí eu acho que eu fiz com 14 milímetros, se eu não me engano. E olha que eu tirei essa foto um pouquinho depois, ó, que eu fiz a perfuração, ó, olha que já tinha inchado bastante. Ó. Quase nem dá para ver o espaço da joia. Mas cicatrizou maravilhosamente bem e o cliente está até hoje. Essa perfuração acho que já faz mais de ano que eu fiz, se eu não me engano. E o cliente está com ela até hoje. Bom, então quero agradecer por você ter assistido até agora. Cadê? Deixa eu voltar aqui na câmera. Tá? Quero agradecer por você ter assistido. Assim, é um curso introdutório, né? A gente não aprofunda tanto. Mas se você quiser se aprofundar, a gente tem o curso completo, que o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou em algum botão dessa página aqui. E caso você queira fazer, é só clicar. Lá tem a página com com a grade completa, tem muita coisa lá, tem bônus, assim, é um curso muito completo mesmo, tá? Esterilização passo a passo, perfurações passo a passo, tem formas para você poder treinar antes de ir para a pele humana. Então, assim, é um curso que a gente já tem ele há muitos anos e a gente está desenvolvendo diariamente, atualizando, é bem bacana aí. E se você quiser garantir sua vaga e começar da forma correta na profissão de body piercer, tá? É só clicar no link da descrição aí. Qual que é a vantagem de fazer um curso pago? Por mais que eu goste de compartilhar conhecimento, né, o suporte ele toma muito tempo. Então lá no curso você vai ter um suporte especializado para poder tirar suas dúvidas, né? Tudo que é dúvida que você tiver, você vai poder estar entrando em contato direto comigo na área de membros lá, e eu vou estar respondendo diariamente as dúvidas dos alunos. Você vai ter também o método para treinar, como eu disse, né, antes de fazer a perfuração na pele humana. Tem as perfurações passo a passo, as principais perfurações. Tem todas que estão aqui, ainda tem mais algumas, tá? Fora isso, você tem também acesso ao nosso grupo vitalício de alunos no Telegram. Nesse grupo eu participo, né, de vez em quando, e a galera troca muita informação lá, mas muita informação mesmo. Inclusive tem alunos que estão lá desde o primeiro ano do curso, né? Que esse ano acho que faz 5 anos que a gente tem esse curso. Então tem muita gente experiente lá
que está pronto para ajudar, para dividir informação. Tá? Eu também participo lá de vez em quando, mas fora isso eu estou sempre na área do aluno lá para tirar suas dúvidas. E no final você tem também o certificado de conclusão. Como eu disse, o nosso certificado de conclusão ele tem sido aceito também como certificado de biossegurança. Né? A gente ainda não teve problema. Tá? Não posso garantir que vai aceitar 100% como sendo de biossegurança também, mas até o momento está tranquilo. A gente nunca teve problema. Olha, vai para 5 anos de curso, hein? Então é bem bacana. Vale bastante, vale bastante a pena, tá? Eu fico me confundindo aqui, que eu tenho que apertar muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você gostou, acesse o link que está na descrição e garanta a sua vaga, porque essa oferta ela é por tempo limitado. Por quê? Porque como a gente não trabalha com a formação de turmas e o suporte técnico toma muito tempo, então de vez em quando a gente tira esse curso do ar, porque eu sou um só, né? Então não consigo prestar suporte para muita gente. Então sempre quando chega num nível de alunos que eu não consigo prestar suporte, aí eu tiro essa página do ar, tá? E aí eu espero, né, formar aquela galera e depois eu abro mais vagas, tá? Mas se você está assistindo esse curso gratuito aqui, é sinal que ainda tem vaga, então pode clicar no link que está na descrição e adquirir o curso, tá? Lá tem todas as informações que você precisa saber. Se você tiver dúvida, tem o botão do WhatsApp na página do curso, ali na página de vendas, para você conversar com um especialista que está à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Então, gente, muito obrigado aí por ter assistido até agora. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, tá? Com você aí. E tamo junto. É nóis. Até a próxima.